Bom, meu primeiro negócio foi uma camiseta. Eu fiz uma marca chamada Espelunca e aí tinha na internet, logo no começo, pouquíssima gente vai lembrar isso, denota a minha idade. Existia um site chamado Fotolog, também conhecido como Flogão mais tarde, né? Então o fotolog.net ele tinha canais de postagem de fotos. E alguns desses canais eram públicos. Claro, você podia ter o seu perfil, mas alguns canais eram públicos, qualquer pessoa podia postar. Então o que a gente fez? A gente fez uma marca de camisetas, né, muito inspirada numa outra marca americana chamada Threadless, que fazia estampas diferentes. E a gente criava umas estampas bem malucas e postava no fotolog.net nesse perfil público de camisetas. Tinha lá um perfil que todo mundo seguia, que era camisetas, as camisetas mais legais do mundo. E a gente postava e ali já vendia 80 camisetas para o Brasil todo. Então era muito maluco, lá por volta de 2000, seria isso, talvez 99, eu vou chutar, eu acho que foi por aí. A gente levou correndo pro correio para espalhar camiseta pelo Brasil todo. Foi a minha primeira relação não só com o empreendedorismo, mas também com as possibilidades da internet, com a capacidade que a internet tem de formar uma comunidade, de oferecer a possibilidade de venda do produto direto e com situações de perceber que existia um novo mundo se criando ali, né? Então hoje a gente olha para a internet e diz, poxa, acho que perdi o bonde, acho que já passou tudo que tinha para ser inventado, já foi inventado. Mas eu me lembro claramente, em 1999, eu acessava o KD e conversava com os meus amigos no Mirk, no ICQ, e conectava na internet depois da meia-noite, fazia barulho para conectar na internet. E eu olhava para aquilo e dizia, puxa, acho que eu perdi o bonde, tudo que tinha para ser inventado já foi inventado. E hoje, 2019, me parece que a gente está só no início de uma revolução digital. Os próximos 10 anos vão ver 5 bilhões de pessoas entrando na internet. Imagina, 5 bilhões de pessoas entrando na internet com um comportamento de consumo, relacionamento, de contato completamente diferente daquele que a gente está acostumado, porque nós somos a geração que migrou do desktop para o celular. Mas essa nova geração, essa geração de 5 bilhões que vão se conectar, é uma população que está desconectada da internet hoje, ou uma geração que ainda não nasceu, né? Uma população que ainda não nasceu, vão ter hábitos completamente diferentes da gente, que ainda vê o mundo de forma analógica. Nós somos os migrantes, então a gente ainda vê o mundo de forma analógica, a gente adapta esse mundo analógico para o digital, mas eu já consigo perceber nas minhas filhas alguns pontos de um questionamento das ineficiências do mundo analógico e um questionamento das ineficiências de um mundo digital que foi adaptado do mundo analógico. Essa é a geração que vai criar um mundo puramente digital, um mundo que vai ser muito mais acessível, muito mais fluido nesses ambientes e, obviamente, isso traz uma série de questões éticas, uma série de questões e preocupações relacionadas à saúde, porque parece que a biologia humana, a fisiologia humana ainda não está acostumada com essa relação constante com a tecnologia, mas isso é algo para outra conversa. Hoje em dia não era. Se você olhar para o passado, basicamente o grande diferencial de uma empresa era ter acesso a uma tecnologia. Você tinha acesso à tecnologia e acesso à mão de obra barato, explodir as empresas. Então, mão de obra barata, as empresas todas migrando para China para fazer sapato, para Índia, para o Vietnã para fazer roupa. Beleza, você tem acesso a uma tecnologia, um maquinário, e tem acesso a mão de obra barata, você tem acesso ao sucesso. Hoje em dia o que acontece? Tudo virou commodity, né? O acesso à tecnologia está na mão de todo mundo. O acesso à mão de obra barata também está na mão de todo mundo. O que diferencia as empresas? A capacidade de inovar, a capacidade de ter uma mão de obra criativa, a capacidade de mergulhar essa marca, essa empresa, esse serviço numa cultura de inovação. Uma cultura de inovação é uma cultura em que todos os funcionários estão preparados para sistematicamente inovar no seu produto, inovar na sua marca, inovar na sua distribuição, inovar no seu serviço, inovar na relação com o seu cliente, na forma que conversa com o seu cliente, constantemente. Nesse mundo de transformações constantes, então a gente tinha o Orkut, e do Orkut migrou para Facebook, Snapchat, Instagram. Essas transformações elas são tão constantes que as empresas elas ficam tão assustadas que muitas vezes ficam paralisadas.
O problema da criatividade é essa, que se você não consegue acompanhar o conhecimento técnico, você se sente paralisado. E aí o que é importante é a gente ter noções de tecnologia, mas investir principalmente numa musculatura criativa, uma musculatura cerebral criativa, uma técnica, uma forma de estar o tempo todo pensando sobre uma outra perspectiva, de preferência uma perspectiva que ninguém ainda conseguiu perceber, ao invés de fazer o que a gente sempre fez, que é repetir a forma que pagou nossas contas até aqui, mas principalmente, quando você pensa em inovação, você pensa, vou olhar o que os outros estão fazendo. E aí você simplesmente copia, faz um benchmark, vamos ver o que uma empresa ali está fazendo, outra empresa ali está fazendo. E se esquece de exercitar a sua capacidade, de fato, humana, de ter novas ideias. De sentar com a sua equipe, de estimular essa criatividade constante e incessante dentro do ambiente de trabalho. Bom, eu acho que em primeiro lugar a gente tem que ter noções do que está acontecendo no mundo. Esse é o primeiro ponto, porque senão você fica paralisado. Você não sabe o que é inbound marketing, você não sabe o que é uma newsletter, você não sabe o que é uma produção de conteúdo em podcast, você não sabe talvez nem o que é estar produzindo a possibilidade de venda por voz. Né? Então todas essas são questões técnicas muito importantes e impactantes no mundo do varejo. Se você parar para pensar, hoje a gente ainda está falando, vou fazer o meu aplicativo, vou ranquear bem no Google, né? A gente está discutindo SEO, e aí o mundo todo está caminhando para uma possibilidade de venda por voz. Google, Apple e Amazon estão colocando na casa das pessoas a Amazon Echo, né? A Alexa, a Apple tem a Siri, o Google tem um assistente de voz, para as pessoas simplesmente falarem, eu estou precisando de papel higiênico, e aí chegar o papel higiênico na sua casa. Né? Nesse sentido, a gente tem que ter todo um preparo para o futuro. E o futuro é coisa de 2, 3 anos, porque já foram vendidas 30 milhões de unidades da Amazon Echo nos Estados Unidos. Né? Mais da metade dos americanos tem o Amazon Prime, né? Tem aquela assinatura que chega tudo em 2 horas ou não paga frete e tudo mais. Então a gente começa a olhar para isso e dizer assim, opa, daqui a 3, 4 anos está no Brasil isso. E como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou navegar nesse ambiente que é tão cheio de tecnologia? Então é importante ter noções. Beleza, eu já tenho agora noções, aí eu olho para o que eu faço no analógico, na vida real e começo a então estimular esse processo criativo. Me parece que o que tem de diferencial hoje nas marcas, nas empresas, nos produtos, é humano, não é máquina. Você tem que ter a noção, mas o que faz o nosso olhinho brilhar quando a gente vê o Nubank é que eles mandam carta escrita à mão, pagam pizza para o cara, pagam Cabify para outro, né? Brilha o nosso olho. Netflix é maravilhoso, o sistema é incrível, mas brilha o nosso olho quando a gente vê o Twitter do Netflix conversando com a gente como se fosse uma pessoa de verdade. Então a gente começa a perceber que, opa, eu posso navegar nesse ambiente digital, mas eu não posso esquecer da minha capacidade, das minhas qualidades, das minhas habilidades humanas, que é gentileza, generosidade, atenção plena e atenção, né, uma atenção verdadeira, né, quando você está com o seu cliente, paciência, muitas vezes, para esperar, para criar uma relação com o seu cliente longo. Todas essas são qualidades humanas. Não são qualidades da máquina. A máquina está focada em produtividade, em produzir rápido. O humano ele tem a capacidade de exercitar essas qualidades humanas para ter aí um diferencial brutal, seja no ambiente analógico ou no digital. Tem uma frase que eu gosto, né? A PwC fez uma pesquisa com 2.000 CEOs ao redor do mundo. E a frase até que eu encerro a palestra. Tem um cara lá que diz o seguinte, 2.000 CEOs, né? Imagina, todos eles estão ali focados em ter cada vez mais profissionais com talento e tudo mais. Eles dizem, a maior dificuldade é achar um profissional que saiba sorrir, falar obrigado, ser atencioso, né? Ter essa educação, essa capacidade, essa generosidade, esse encantamento, ser humano, ser gente. E ele diz assim, agora que a máquina chegou no nível do cérebro humano, porque o algoritmo e a máquina e a robótica chegaram já no nível do cérebro humano de processamento, o nosso diferencial não é mais o nosso cérebro. O nosso diferencial é o coração.
noção tecnológica, entender que o mundo está se transformando e que existem algumas ferramentas muito interessantes para, de fato, chegar no seu cliente, no seu público, melhorar um pouquinho a sua marca. Mas, do outro lado, as empresas elas precisam se desmontar. Há 100 anos não existiam escritórios com luz fria, que a gente entrava às 8 da manhã e saía às 7 da noite. Existiam fábricas, escritórios não existiam. Então, hoje a gente trabalha com a nossa capacidade humana de pensamento, conexão, networking, conversa, só que a gente repete o hábito de fábrica. A gente chega no mesmo horário, todo mundo pega trânsito ao mesmo tempo, sai todo mundo para almoçar à mesma hora, ficam meia hora decidindo qual restaurante que vão escolher, todo mundo passa o crachá, sai, a máquina não funciona no crachá, espera mais 2 segundos e passa. A gente tem que desmontar a lógica das empresas. Você tem que olhar e dizer assim, não, calma aí, quando a gente inventou esse negócio aqui, já existia computadores conectados no mundo todo? Não. Então, como é que a gente faz uma empresa nova, uma empresa diferente? É necessário mesmo as pessoas todas estarem no escritório? É necessário eu ter um escritório grande? É necessário eu ter escritório? É necessário eu ter chefe? É necessário ter presidente de empresa? É necessário o CEO ganhar mais que o estagiário? Será que todos não podem ter o mesmo salário? E aí você começa a reconstruir o conceito de empresa que tem mais a ver, claro, com as suas ideias, mas tem a ver com a sua marca, tem a ver com o seu cliente, tem a ver com aquilo que a gente chama de modernidade. Existe hoje, em 2019, uma demanda por empresas mais modernas. Essas são empresas mais criativas, que valorizam mais o humano, que têm processos mais humanizados dentro do escritório, dentro da empresa, que têm mais flexibilidade e autonomia, que têm mais propósito naquilo que fazem. Então existe a demanda brutal, enorme, do público por empresas que têm mais significado naquilo que fazem aquilo com mais propósito e que trazem aprendizado e autonomia para os seus funcionários. Então esse talvez seja o primeiro passo para a gente desconstruir aquilo que a gente chama de empresa, de escritório, de marca, para reconstruir uma empresa moderna.